Vamos estudar. Vamos estudar. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estação Pimpolhos. Hoje é aula de ciências. Se você veio procurando outra aula, vou deixar linkado aqui no izinho. É só você procurar no card, vai estar ali na playlist. É só você achar a sua aula e assistir. Aproveita, já deixa o seu like aí. Fica atento que nós temos a frase secreta para deixar nos comentários. E também hoje tem experimento. Eu sei que vocês gostam, eu também adoro. Então vamos para a aula! A nossa aula de hoje vai começar com a correção da aula da semana 22. A correção da nossa aula, então, é a seguinte: vocês tinham uma tabela para fazer, né, com as transformações. Fazer cubo de gelo, queimar papel, decomposição do chuchu, derreter a cera da vela, queimar lenha e água da roupa no varal. E vocês tinham que preencher essa tabela dizendo qual era o agente causador e se essa transformação era reversível ou não reversível. Então vamos lá. Fazer cubo de gelo. O agente causador é a temperatura através do congelamento. E é uma transformação reversível, né? O gelo, depois que ele for descongelado, se a gente congelar de novo, ele volta a ser gelo. Queimar papel, o agente causador é a temperatura através da combustão. E é uma transformação não reversível, né? Não tem como o papel voltar a ser papel depois de queimado. Decomposição do chuchu. O agente causador é outro ser vivo através do bolor. E ela é uma transformação não reversível. O chuchu não pode voltar a ser um chuchu, um chuchu sadio, né? Próprio para consumo depois que ele tiver decomposto. Agente causador de derreter a cera da vela é a temperatura através do calor. E é uma transformação reversível, né? Se você derreter a cera da vela, depois você resfriar ela, ela vai voltar a ser a cera da vela. Ela vai passar para líquido quando você derreter, mas ela volta para o estado sólido quando você esfriar essa cera. Queimar lenha é uma transformação não reversível que acontece através da temperatura e da combustão, né? Então, quando você queima a lenha, não tem como o pauzinho de lenha lá voltar a ser um pau de lenha, ele vai virar brasa. Água da roupa no varal, né? A temperatura e a evaporação são os agentes causadores, né? Aliás, é uma coisa só, temperatura através da evaporação. E é uma transformação reversível, porque se voltar a chover, essa água que evaporou, ela vai se tornar líquida. Então essa água de gasosa vai voltar para líquida. Então é possível, é uma transformação reversível, é possível reverter isso. Ok? Essa foi a correção da nossa aula de hoje. Aliás, da aula da semana 22. Vamos então para a aula da semana 27. Para a nossa aula de hoje, nós vamos precisar fazer a leitura do livro didático de ciências, Aprender Juntos, né, que é o nome do nosso livro, lá na página 138 e 139. E nessa página aí nós vamos aprender sobre misturas hoje. Mas antes de aprender sobre misturas, nós precisamos aprender o significado de duas palavras, homogêneo e heterogêneo. Então eu consultei o dicionário chamado Dício, que é o dicionário, um dicionário online, tem até um aplicativo no celular, a gente já inclusive usou ele em sala de aula. A gente sempre usa, quando não sabe uma palavra, sempre procura nesse dicionário aí. Então vamos lá. Homogêneo é um adjetivo e significa de mesma ou semelhante natureza, estrutura e ou função em comparação a outra coisa. Então, homogêneo é uma coisa que é igual a outra coisa, né? Olhando sim a estrutura dela, ela é igualzinha. Então, por exemplo, se eu pego dois copos de vidro transparentes de 18 centímetros, eles vão ser dois copos iguais, dois copos homogêneos. E heterogêneo também é um adjetivo e significa cuja natureza é diferente, de composição diferente ou variada. Então, por exemplo, se eu pego lá um copo de vidro transparente e pego uma taça para tomar vinho, por exemplo, eles são coisas heterogêneas, porque eles são
de naturezas diferentes, a composição é a mesma, porque ele é feito de vidro, mas a natureza é diferente, tá bom? Então, por exemplo, um par de tênis e um par de sapatos, eles são coisas heterogêneas, são coisas diferentes, beleza? Então aqui embaixo está a fonte que é o Dício, que é o dicionário que o prof usa. Agora vamos falar sobre misturas. O que é uma mistura? A maioria das formas de matéria que a gente vê por aí são misturas, ou seja, eles são compostos de várias substâncias. E aí, ciências é uma coisa muito interessante, porque você aprende uma palavra, você já tem que aprender outra para aprender aquela primeira palavra, já tem que aprender outra para aprender aquela segunda. É uma coisa muito louca. Então, o que é uma substância em ciências? Substância, né, também pesquisando lá no dicionário, é um substantivo feminino que significa, lá no ponto 2, qualquer espécie de matéria, corpo, substância dura, mole, etc. Então, substância é qualquer coisa, qualquer matéria. Então, qualquer coisa que a gente veja, ou que, aliás, até coisa que a gente não vê, né, é uma substância. Mas qualquer coisa que forme outra coisa é uma substância, tá bom? Pode ficar confuso. Se você achar muito confuso, dá uma pesquisada aí no Google, porque realmente é uma matéria um pouco difícil de entender, tá bom? Então, por exemplo, o ar que a gente respira é uma mistura. O leite que a gente toma também é uma mistura. E a própria rua que a gente anda também é uma mistura. Então a gente pode ver aí que várias coisas são mistura. Praticamente quase tudo que forma o que a gente vê por aí é uma mistura. E aí existem misturas de dois tipos, homogêneas e heterogêneas. Vamos falar sobre as homogêneas primeiro. As misturas homogêneas são aquelas que têm a mesma aparência em toda ela, olhando a olho nu ou com auxílio de algum instrumento de aumento, como um microscópio, por exemplo. Tá? Por exemplo, a água, o azeite, o vinagre, eles são substâncias que, olhando a olho nu ou olhando no microscópio, ele tem a mesma aparência. E o que é olho nu? Deixei aqui até em negrito. Olho nu é quando você não usa nenhum instrumento de aumento para ver aquilo. Não usa um microscópio, não usa um telescópio, não usa um óculos. Aliás, o óculos sim, porque ele serve para corrigir, né? Mas não usa um microscópio, não usa um telescópio, não usa uma lente de aumento, não usa nada disso. Tá? Só usa o próprio olho ou o óculos, né? Para quem não enxerga direito, aí usa o óculos para corrigir a visão, é como se fosse o próprio olho mesmo. Tá? Então as misturas homogêneas elas têm essa mesma aparência na extensão. Então, se você pegar ali a água e você olhar a água a olho nu, ou você pôr uma laminazinha de água no microscópio, você vai ver que ela é as mesmas substâncias sempre. Agora, as misturas heterogêneas são aquelas que possuem mais de uma aparência identificável. Então, por exemplo, o leite, o sangue e as nuvens. Quando a gente olha o leite, até parece que o leite e o sangue, na verdade, né, eles são feitos de uma coisa só, né? Sangue é sangue, leite é leite. Mas se a gente for no microscópio, a gente vai identificar pequenas gotículas de gordura no leite, por exemplo. E no sangue a gente vai ver que ele é composto de várias substâncias, não é uma substância só o sangue. E a nuvem, ele é um composto de água, de água líquida, né, no caso, poeira e gelo. Então ele não é só água. Então essa nuvem ali, ele tem essas três formações aí. Então agora chegou finalmente a hora da nossa frase secreta. Frase secreta é: fazer experimentos é tão. E aí você escolhe um adjetivo para por aí. Pode ser legal, pode ser chato, pode ser interessante, pode ser magnífico, pode ser maravilhoso. Se eu fosse pôr, seria fazer experimentos é tão maravilhoso. Mas cada um coloca o que acha que fazer experimentos é. Feito isso, vamos para a aula, vamos para o nosso experimento, né? E faça com cuidado. Esse experimento não requer tanto cuidado assim, não precisa da ajuda de um adulto necessariamente,
mas você tem que cuidar o que você vai fazer, né? Tem que fazer em cima de uma mesa, não pode fazer em cima da cama, por exemplo, em cima do sofá, porque senão vai molhar o sofá, vai molhar a cama. É melhor fazer em cima de uma mesa ou até mesmo em cima da pia. Beleza? Vamos então. E o que que você vai precisar então para fazer esse experimento? 4 pires, 4 copos, água, uma colher rasa de sal, uma colher rasa de açúcar, meia colher de areia. Se você não tiver areia, pode ser farofa também, tá bom? Não pode ser terra no lugar de areia, tem que ser farofa. Se você não tiver farofa, não tiver areia, pode ser também pedrinha brita, daquela bem fininha, ou se você não tiver da bem fininha, pode ser da mais grossa também. Meia colher de milho de pipoca. Se você não tiver milho de pipoca, pode ser também feijão, pode ser grãos de arroz. O arroz tá caro pra caramba, mas pode usar um pouquinho ali que não faz mal. Então, o que que vamos fazer? Primeira coisa, nós vamos deixar cada substância em um pires. Então, pega lá o milho, coloca num pires, pega a areia, coloca no outro, pega o açúcar, coloca em outro e o sal, coloca em outro pires. Lembre-se de fazer aquela quantidade que eu deixei ali anteriormente, porque senão a experiência dá errado, tá? Coloca água em todos os copos, até a metade. Pode ser um pouquinho mais que a metade também, não precisa ser exatamente na metade. Mas não pode ser muito menos que a metade, porque senão não vai dar certo, porque não vai dissolver o que precisa dissolver. E também não pode ser muito cheio, senão você vai derramar por tudo aí. Adicione cada substância em um copo diferente, mexendo bem. Então coloca lá a areia dentro de um copo de água, o grão de milho dentro de outro copo d'água, o açúcar em outro e o sal em outro. Mexe bem e aí você vai ver o que que vai acontecer. Depois que você ver o que aconteceu, você vai classificar cada mistura em heterogêneo e homogêneo. Então vai olhar ali a olho nu mesmo. Será que essa mistura ela tá heterogênea? Ela tem mais que uma substância nela? Ou será que ela está homogênea? Quando eu olho assim, eu só vejo uma substância, ok? Lembrando que isso tem que ser feito a olho nu, tá? Não vai querer usar um microscópio aí, porque senão você vai achar várias substâncias, porque aí a água vai estar, obviamente, misturada com outras, ok? No caderno, você vai construir uma tabela e descrever a substância utilizada e qual tipo de mistura ela formou, igual a tabela que eu vou mostrar no exemplo. Então, aqui nesse exemplo, nós temos o modelo da tabela. Então, você vai fazer lá 2 colunas, numa vai escrever mistura, na outra vai escrever tipo. Na mistura, você vai escrever qual mistura você usou. Então, água mais sal, água mais açúcar, água mais areia, água mais grãos de milho, ou se você usou grão de feijão, água mais grãos de feijão. Escreve lá para eu saber qual que você usou. E aí você vai dizer qual é o tipo dessa mistura, se é homogênea ou se é heterogênea. Beleza? Feita a tabela, completou ela, tira a foto, manda para mim e está feito o seu experimento. Beleza? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham se divertido, espero que vocês gostem de fazer esse experimento aí. Não esquece de mandar a foto pro prof para eu arquivar aqui, beleza? Espero vocês na próxima aula. Até mais. Tchau! Estação